Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amada congregação, pode assentar-se. Chegamos hoje no Catecismo, no dia do Senhor 48. Estamos estudando a oração modelo que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E chegamos agora na segunda petição, é apenas uma pergunta, que é a pergunta 123. Qual é a segunda petição? Resposta: venha o teu reino. Isto é, que nos governes pela tua palavra e espírito, de tal modo que cada vez mais nos submetamos a ti. Que protejas e faças crescer a tua igreja, que destruas as obras do diabo, todo o poder que se levante contra ti, e toda conspiração contra a tua palavra. Que faça todas estas coisas, até que venha a plenitude do teu reino, em que serás tudo em todos. Bem, irmãos, essa segunda petição, venha o teu reino, ela tem a ver com a regeneração. Quando nós fazemos o pedido, venha o teu reino, nós devemos entender que nós estamos pedindo isso para nós. E também para o que está ao nosso redor. Então, o primeiro destino de chegada deste reino que nós estamos pedindo para que venha, deve ser o nosso coração, deve ser a nossa mente. Irmãos, se nós pedimos que venha o teu reino no nosso país, que venha o teu reino na nossa sociedade, que venha o teu reino na tua igreja, que venha o teu reino na minha família, mas se nós não estivermos de fato dispostos para que venha esse teu reino no nosso coração, nós nos assemelharemos aos hipócritas, que acham que o nosso país precisa do reino de Deus, a nossa sociedade precisa do reino de Deus, a nossa igreja precisa do reino de Deus, a nossa família precisa do reino de Deus, mas eu mesmo não estou disposto a receber o reino de Deus. Então, o primeiro destino de chegada do reino de Deus que nós estamos pedindo, venha o teu reino, essa é uma petição. Estamos pedindo a Ele, venha o teu reino. O primeiro lugar, a primeira pousada, o primeiro destino, de fato, deve ser o nosso próprio coração. Para que então nós possamos entender que Deus deve nos governar. E note, que nos governe pela tua palavra e espírito. Note como essas duas coisas, elas andam juntas. A palavra de Deus é a revelação de Deus para o homem. Não existe uma outra forma de nós conhecermos as características e a vontade de Deus e o conceito de Deus, a não ser pela sua palavra. Existe a revelação da natureza, mas a revelação da natureza só nos faz ver que existe um Criador. Mas nós não conhecemos pela criação da natureza todas as características e atributos desse Criador. Sua vontade e o seu conceito. Através da palavra revelada, nós vamos então conhecer as características, o caráter, a vontade, o pensamento, como age este nosso Criador. Então, para que Ele nos governe pela palavra e espírito. Entenda que somente a palavra, sem a iluminação do Espírito Santo, ela fica em desequilíbrio. É como a parábola das 10 virgens, nós não vamos ler por uma questão de tempo, mas os irmãos lembram bem. 5 virgens eram prudentes, aguardando o noivo, e 5 eram nécias. A palavra nécia, irmãos, muitas vezes ela é traduzida por absurdo, ou ela tem um dos seus significados, é algo absurdo, pessoas que se comportam de forma absurda. O pecado é um absurdo. Nós rejeitarmos a direção do nosso Criador, daquele ser que é onisciente, que conhece todas as coisas, para nós vivermos segundo a nossa própria imaginação e conceito ou imaginação de terceiros, isso é um absurdo. E quando nós vemos na palavra
na parábola das 10 virgens, nós vemos que as 5 prudentes tinham a lâmpada e tinham o azeite. O significado bíblico disso é que a lâmpada é a palavra, é a lâmpada para os nossos pés, né? E o azeite, ele representa o Espírito Santo. É como se o Espírito Santo traduzisse essa palavra na nossa alma, no nosso coração. Quando nós temos somente a palavra, sem o Espírito Santo, nós nos prendemos a uma religiosidade totalmente vã, a uma interpretação errada das Escrituras. Haja visto quantas seitas existem que se prendem a uma determinada parte das Escrituras, sem entender todo o contexto bíblico, porque não há a iluminação do Espírito Santo. Tá? Então, quando nós pedimos que venha o teu reino, nós estamos pedindo a Deus que nos governe pela sua palavra e Espírito, de tal modo que cada vez mais, veja só, não é cada vez mais prosperar ou crescer ou nos exaltarmos a nós mesmos, não isso, mas que a cada vez mais nos submetamos a Ti, nos submetamos àquele que é a verdade de fato e que pela sua misericórdia, pela sua graça, nos ensina o caminho a seguir. Um caminho com menos consequências de dores, flagelos, consequências de pecado, de decisões erradas, de precipitações, que o ser humano constantemente cai nessas ciladas da vida. Né? Todos nós, se nós não vigiarmos e não deixarmos que de fato o reino de Deus venha no nosso coração através da palavra do Espírito, nós vamos ficar expostos ao que surgir na nossa mente. Né? Então, é algo que beira o absurdo. Que venha o teu reino. O que é o reino de Deus? Convido a amada congregação para que abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 14, verso 17. A melhor explicação do reino de Deus talvez seja este versículo aqui. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Não sei se os irmãos conseguem perceber aqui a importância dessa petição. E a importância de fazer corretamente essa petição. E entender o que estamos pedindo. Quando nós pedimos, venha o teu reino, com a intenção de que primeiro, que ele venha assim, no nosso país, na nossa igreja, na nossa família, em todos os lugares. Mas que o primeiro destino seja o meu coração, eu estou pedindo a ele paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Que esse reino seja instalado em mim. Que a minha paz, a minha noção de justiça e a minha alegria não dependa desse mundo mau. Não dependa de pessoas, de como as pessoas vão me tratar, do que as pessoas vão falar para mim, de que tipo de pessoa vai se aproximar de mim ou não. Que a minha alegria, a minha segurança interior, a minha realização interior, o meu fundamento não esteja baseado em coisas tão vãs assim e tão frágeis que a qualquer momento podem nos decepcionar. Irmãos, as pessoas se frustram muito facilmente porque não entendem os princípios elementares da fé cristã. Essa oração que o Senhor Jesus nos ensinou é um princípio elementar da nossa fé. Não que nós não possamos pedir outras coisas, podemos pedir qualquer coisa para Deus. Aliás, devemos pedir, né? A palavra diz, trazei tudo a mim em súplicas e ações de graça. Mas a primeira coisa que eu tenho que entender é isso, que eu só vou ter de fato essa paz, essa alegria, essa justiça perfeita, esse estado onde minha mente e meu coração estarão guardados nessa paz e nessa alegria, se o Espírito, se o reino de Deus estiver de fato instalado em mim. Se nós fizéssemos, como nós compactamos o nosso culto, né? Então é um pouco abreviado aqui essa explicação do catecismo. Mas se fôssemos fazer um sermão ou prolongar mais isso, nós iríamos perceber mais claramente que essa é uma das primeiras necessidades do ser humano. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, antes das nossas necessidades físicas mais básicas, este é o mais importante de tudo. Porque isso nos garante, né, numa condição interior,
Você tem que estar bem com o seu interior, você com Deus, Deus habitando no seu interior, o reino de Deus instalado no seu coração, você vivendo em obediência a Deus, procurando aprender das Escrituras. Aí você encontra paz, aí você é confiante, aí você vence todos os temores, aí você percebe como esse Deus é soberano e grande, e acima de tudo, nos ama com amor intenso. E chega a um ponto que quase não importa circunstâncias ao redor, porque o nosso estado interior será de fato o estado daquele que recebeu o reino de Deus. Então, ao orarmos a oração do Pai Nosso, que possamos ter em mente, venha o teu reino, que este reino possa primeiramente ser instalado no meu coração. Nós precisamos perder o mau hábito de olhar para os outros e esquecer de olhar para nós mesmos. Essa é uma tendência que todos nós temos. Nós precisamos perder esse mau hábito. Que veio o reino de Deus na minha esposa, que veio o reino de Deus no meu filho, que veio o reino de Deus no... Não, primeiro em mim. Porque assim como eles, eu também preciso que venha. E a partir disso, então, eu pedir então que este reino se expanda, ao redor em todas as situações. Que o Senhor Deus abençoe essa pequena explicação desta palavra. Se nós percebermos que o nosso coração é resistente para receber de fato esse reino de Deus, a nossa luta para de ser contra circunstâncias ou coisas lá fora. Nossa luta passa a ser contra nós mesmos, porque o nosso coração está resistindo àquilo que vai nos fazer bem, nos fazer crescer. Convido a amada congregação para louvar